Bem-vindos a mais um podcast da Nova Geração. E dessa vez, em pauta, a gente vai trazer a primeira infância, do berço à vida. Conversa sobre a primeira infância, um espaço criado pela nossa escola para compartilhar experiências, saberes e reflexões sobre a educação cristã na primeira infância. E aqui você vai conhecer bastidores do nosso trabalho. No início, eu achei que era só a escola, os pedagogos, mas conforme o tempo passa, a gente vai aprendendo que precisa multifuncionais para que a gente dê conta da geração hoje. Então, você vai conhecer e a gente vai conversar aqui com profissionais que estão da nossa escola, que estão envolvidos conosco. A gente tem uma nutricionista, né? E a gente tem um psicólogo e um neuropsicólogo que fazem aí o bastidor da nossa escola. E aproveitando, né, dia 24 agora de agosto foi o dia da primeira infância. E isso tem se tornado assim muito importante, é um assunto que tem vindo em pauta. Então a gente vai falar um pouquinho depois, mas agora eu vou pedir para que eles se apresentem. Vou começar pela Valéria. Pois não. Olá a todos, eu sou Valéria Ferro, sou nutricionista materno-infantil e caminho com a escola Nova Geração já há alguns anos, 8 anos já de estrada. E essa caminhada, né, se deu a partir da minha maternidade. Uhum. E com a profissão, a gente foi vendo a necessidade de estar acompanhando e os nossos pequenos, né? Primeiro a Alice, hoje com 8 anos, depois agora o Pedro. E na escola, né, tem essa consciência de olhar para o teu aluno, para a família que busca, como um ser integral. E a nutrição, né, por si, ela é parte fundamental desse desenvolvimento. A gente acredita nisso. Sim. Né? E que estamos aí com a missão de levar a nutrição à rotina alimentar da criança na escola. Que bacana, né? E a gente vê cada vez mais essa necessidade de instruir as famílias. Elas chegam bem perdidas, né? Às vezes até saber o que pôr na lancheira, né? E é muito, muito bacana ter você, viu, Val, na nossa equipe. Obrigada. Nos ajuda, nos dá um suporte maravilhoso e a gente consegue se sentir seguro naquilo que a gente faz. Não basta a experiência, né, só, mas a contribuição de vocês, profissionais. Vou passar para o Eduardo, que é o nosso psicólogo. Bom, na verdade, primeiro eu gostaria de agradecer por esse espaço, né? E essa iniciativa que nós, como instituição, tomamos para apresentar, abrir os portões da escola e mostrar esses bastidores, né, Val? Sim. Para que, de certa forma, traga essa segurança para os pais. Por mais que eles saibam dessa disposição que a escola sempre ofereceu de estar de portas abertas, esse meio, esse momento também, onde nós podemos nos apresentar, mostrar o nosso trabalho efetivo e todo o nosso empenho, porque nós falamos para pais e aqui também, nesse lugar de fala como pai, nós temos uma grande preocupação de onde colocamos os nossos filhos, né? Os nossos tesouros. E então eu sou o Eduardo, eu sou psicólogo clínico, faço atendimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos e integro o quadro da Nova Geração fazendo essa parte da psicologia escolar, que é algo muito interessante, de certa forma novo, uma nova ramificação da psicologia. E muito interessante porque nós vemos que a psicologia ela está alcançando espaços que antes eram impensáveis. E o assunto de saúde mental, ele sempre foi muito, muito presente em algumas situações, mas ausente na maioria delas. Até porque tinha muito preconceito, né, em relação a isso. Isso. Há bem pouco tempo atrás, né? Infelizmente, esse preconceito, todo esse paradigma, ele ainda existe. Muito menor. Nós fizemos grandes avanços na nossa área, por meio de divulgação, por meio de demonstração do trabalho, que realmente o trabalho, ele ajuda, ele é eficaz e ele, hoje,
nós, no nosso meio, nós dizemos e conseguimos enxergar que ele é essencial. E a psicologia escolar, ela vem com uma roupagem totalmente direcionada e muito bem estruturada. Nós vamos falar um pouquinho mais assim a respeito disso também mais para frente. E entender que a atuação do psicólogo dentro da escola, ele também exige uma quebra de paradigmas. Sim. Nós fazemos toda essa integração com os pais e os professores e, de certa forma, a gente ainda percebe, puxa, por quê, né? Porque qual é a necessidade? Então, a gente busca demonstrar que a nossa atuação, a nossa presença, ela também assume um papel preventivo e com um olhar, como a senhora disse, dentro dessa multidisciplinaridade, que é muito importante. A gente não olha mais para uma única questão. É um corpo, é uma equipe que trabalha de forma multidisciplinar para que a gente atinja realmente objetivos muito, muito, muito positivos. E com enfoque sempre na criança, na família e no corpo da nossa escola. As nossas professoras, a nossa coordenação, a nossa direção, sempre trabalhando em conjunto. Então esse é o grande papel que a gente exerce pensando nessa psicologia escolar. A nova geração leva muito a sério essa questão da educação infantil. Eu estou sempre também procurando me atualizar, trazendo alguns estudos para dentro da escola. E a gente foi vendo ao longo do tempo, né? A gente tinha um psicólogo que nos dava supervisão e a gente entendeu que precisaria ter um atuando dentro da escola, né? Então, hoje o Eduardo ele vem integrar a nossa escola, dando esse suporte para os pais, para nós também, para os professores, ali entendendo a dinâmica da escola, né? E seja muito bem-vindo também, Eduardo. Obrigado. E assim como a Val comentou, a nova geração, na verdade, eu tenho contato com a nova geração numa outra função, num outro papel, né? Como pai, o João Pedro hoje está com 9 anos, mas ele fez parte da nova geração e muito mais do que o João fez parte da nova geração, a nova geração fez parte do João. E depois que ele saiu da educação infantil, precisou buscar novos lugares, a gente percebe que tudo aquilo que digo nós porque hoje eu sou bem parte disso, entendemos como princípios, propagamos como princípios, eles estão muito sólidos e esse foi um papel muito significativo da nova geração dentro desse contexto que a gente tá aqui falando, né? O trabalho da família integrado com a escola. E é muito bacana ter pais dentro da equipe, né? Pensando... Porque vocês veem os dois lados, né? Do pai e exato, do profissional. A gente vai fazendo essa transição, né? Vai pegando essa roupagem e, de certa forma, a gente tenta contribuir e tenta oferecer aquilo que nós buscamos. Né? Então, como pai, o que eu busco? Se eu busco algo como pai, como profissional, eu preciso oferecer. Então, acho que isso é muito interessante. A ajuda aí, gente, é enorme. Se vocês não fazem ideia como é ter pais e profissionais dentro da escola, né? Porque é completo. É muito bacana. É uma visão micro, macro, de quem está dentro e de quem está fora. Exatamente, contribui muito. E o nosso neuropsicólogo, né, que iniciou com a gente, está com a gente até hoje, e hoje continua nessa supervisão. Fala um pouquinho. Para mim é mais difícil, né? Ou mais fácil, talvez. O nome é Luiz Carlos, né? Eu estou na escola desde o seu início. Né? Começamos ali, lógico, com funções diferentes, né? Sim. No início da escola. Né? Acho que vocês sabem. Esposo da Débora. Era segredo. Era segredo. Então. E a gente vem acompanhando, sim, a escola, o crescimento, a evolução, né? Sempre com um olhar mais de esposo, ou mais de fora, dando um toque aqui, um ali. Depois um longo período também como psicólogo, participando ali de apoio às famílias, às crianças também, né, da escola. E hoje com um novo papel, né, um papel com um olhar mais de neuro, né, hoje eu sou neuropsicólogo, então hoje eu atuo com um olhar um pouco diferente, mais para o desenvolvimento mental, psicológico dessas crianças, né, então espero
poder colaborar ainda mais, participar ativamente aí de tudo que for necessário para ajudar as nossas crianças e os pais que precisam, né, desse conselho, direcionamento. Esse é o meu objetivo e espero colaborar com excelência. Com certeza, é super bem-vindo. E assim, o neuropsicólogo, a gente consegue entender melhor o desenvolvimento, né? As etapas de desenvolvimento neurologicamente. E hoje a gente tem muitas crianças atípicas e isso nos ajuda. Esse conhecimento vem contribuir principalmente para a equipe, né? Os olhares que a gente precisa ter para a gente entender o que é um comportamento de casa, o que é patológico, o que é, né? Enfim, o que esperar disso tudo. E para a equipe também, né? Que não a gente é fácil, faz a leitura gente. e passa para o Eduardo trabalhar. Na verdade, é interessante pensar que as duas atuações elas são extremamente complementares. Sim, com certeza. Dentro dessa complexidade, uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, eu passo isso em todas as vezes que eu converso com a coordenação, com a Dani. Tive a oportunidade de conversar com as professoras e tenho a oportunidade de conversar com alguns pais. A nossa maior preocupação é com a rotulação. Então, ter esse cuidado. Por isso que pensar numa criança atípica, Sim. Nós temos que ter muito cuidado, um olhar muito atento. Sim. Por isso que eu digo que o nosso trabalho, meu e do... Eu vou chamar de apóstolo, eu vou chamar Luiz. de Luiz, eu vou chamar... o meu trabalho são várias funções são aqui várias também, funções. Né? E então, uma é muito complementar com a outra. Passa por constantes observações, Sim. acompanhamentos. Um olhar refinado, né? Isso, a gente tem precisa. a possibilidade de poder observar as crianças em diversos ambientes. Então, ir ali pensar alguns comportamentos que porventura estejam dentro do esperado ou fora do esperado. E a partir disso nós fazemos algumas trocas. E até trazer também para os professores, né, alternativas, porque o pedagogo hoje ele é especialista em desenvolver a criança dentro do aprendizado, mas comportamento não é uma coisa que a gente vê muito superficialmente na faculdade, né? Eu falo porque eu tenho também a pedagogia, além da fonoaudiologia, e é de uma forma a psicologia muito superficial. A gente entende ali as etapas do desenvolvimento, o que esperar, o que não esperar, mas você falando de crianças, né, de seres humanos, é muito difícil a gente enquadrar. Né? Não é um exame que dá. Exatamente. Né? Você vai lá, faz no laboratório e deu isso, né? E depende de muitos olhares. E porque é uma coisa muito séria também você levantar hipóteses, né? E uma coisa que você falou aí é a questão da prevenção, né? O Brasil está começando a despertar dentro das campanhas sobre a prevenção da saúde mental, inclusive. E a gente precisa, o fato da gente ter essa equipe aqui tão multifuncional dentro da escola nos ajuda a estar um passo à frente, né? E aproveitando, então, Val, vou começar com você, né? A gente sabe que a parte nutricional, e eu aprendi muito com você, desde a gestação, né? Na verdade, assim, você decide engravidar, a gente já conversou sobre isso no outro podcast, né? É muito importante. E a Val, ela tem um canal aqui, O Melhor para o Seu Bebê, porque a especialização é a introdução alimentar, uma das, né? Uma das. É um foco maior para essa fase. E a gente entende que essa fase inicial da criança, que está na nossa mão, ela é primordial para o desenvolvimento, principalmente dentro da alimentação, né? Falando de glúten, falando de um monte de coisa que a gente tem conhecimento hoje de inflamatório, de açúcar, Sim. Né? Que isso tudo contribui para o desenvolvimento. Eu queria saber de você, como uma profissional, assim, do seu porte, que é um privilégio, viu, gente? É um presente para nós. Pode contribuir para que essa criança, que a gente consiga mudar a vida dessa criança, de aprendizado, de aproveitamento, de saúde, nessa fase de educação infantil. Bom, que pergunta linda. Bom, primeiro eu gosto de enfatizar muito a questão
da criança e o meio onde ela está inserida, seja na família, na nossa escola, porque tudo acontece a partir de estímulos e em contato com aquilo que a gente, né, que a ciência chama de genética. E na medida que a criança é pensada, né, em chegar para esse mundo, então a gente já está falando de mulheres que pretendem engravidar. Hoje a nutrição já tem condutas e protocolos para cuidar dessa mulher, para que gere um ambiente intrauterino mais favorável para a vida que a gente deseja que seja. Então, de novo a prevenção, né? De novo a prevenção. Então, esse olhar com amor, com carinho, esse olhar profissional, né? Bem importante, com atualização profissional. Ele pode ser oferecido hoje através da nutrição materno-infantil e para as famílias que nos procuram na escola, e já houve até gestantes procurando a gente na escola para saber como é que funcionava essa fase, né? Na hora que chegar a amamentação, como é que vai fazer? Então, a gente tem realmente assim que ter esse cuidado de orientar essa vida, essas famílias, porque existe uma conduta, né, ou uma série aí de ações que pode vir a impactar, sim, né, no aumento, né, ou na diminuição das chances de questões comportamentais, porque sabemos que a infância é o chão que a gente pisa na vida adulta. Então, tudo que a gente se propõe a fazer com esse público que nós, né, chamamos de famílias e crianças tem que ser com o maior comprometimento possível. Sim. Lembrando, né, a gente fala muito dessa importância porque o primeiro ano é o boom do bebê, né, do desenvolvimento, as conexões neurológicas estão ali, né, fervendo, e a gente entende que depois existe uma poda neural. E a partir dessa poda, o que o cérebro faz? Ele entende que o que não foi usado não é importante. E então, partindo dessa questão da alimentação e falando do pedagógico, né? Claro, né? Então, o que a alimentação como experiência pedagógica, como que a gente pode associar um ao outro? Na nossa escola, nós temos algumas atividades que incentivam, né, e estimulam muito essa questão do pedagógico. A gente entende também que a nutrição e a pedagogia andam juntas de mãos dadas o tempo todo, né? E isso já desde o berçário é possível a gente desenvolver. Então, através de ações como pequenas culinárias, proposta culinária, onde a gente trabalha isso com as crianças, o projeto da horta, tudo integrado. Porque na culinária a gente pode trabalhar texturas, a gente pode trabalhar as cores, o estímulo que a criança vai receber do toque no alimento, da fração do alimento, e dá até para trabalhar o espírito de equipe nessas horas. Com certeza. O princípio da aliança, né? O princípio da aliança. E é muito legal, eles se sentem muito felizes porque na nossa escola a gente pede para que cada pai contribua com uma parte da nossa receita. Então a gente às vezes escolhe ali a receita e a Val passa um pente nela, deixando mais saudável. A gente procura fazer mesmo. E aí, eles se sentem muito importantes, né? Seja com ovo, uma manteiga ou, sei lá, qualquer coisa que foi pedido. E quando eles entendem que eles trouxeram aquela receita partilhada, né? Não vamos nem falar de mesa aqui, porque senão a gente vai entrar em outro quesito, né? Que esse meio também é uma coisa que eu amo muito, né? Mas a partilha começa a partir do preparo, né? E eu acho muito rico, né? Você poder contar. Então, é a matemática, é a linguagem, né? Desde os pequenos até os maiores. Os maiores podem arriscar na escrita, né? Copiar a receita. Eu acho maravilhoso, né? Eu sempre falei, acho que da outra vez, vou repetir, a culinária é a primeira experiência química da criança. Eu gosto dessa análise, né? Sem dúvida. Ela vê ali uma coisa líquida, na presença do calor ou do frio, se tornar sólida, né? Um morango com leite, nossa, um é vermelho, outro é branco, e aí ficou rosa. Então é maravilhoso esse ambiente, e eu não estou nem dizendo e trazendo aqui uma coisa que é mais importante de tudo, além do que a gente já falou, e não menos, é autonomia, né? Quando a gente coloca ela na cozinha, apesar delas contribuírem, mexerem, fazer do jeitinho delas, com muita supervisão,
Eu tenho até visto, Val, algumas escolas já introduzindo faca, nessa autonomia. Eu ainda não tive essa coragem. Não, na medida que a criança cresce, né? Então eu vejo a ali gente precisa cortando, confiar e monitorar. Eu falei, eu vou chegar lá. Chegaremos. Porque eu tô apaixonada por umas novidades aí já viu, né? Isso aí fica para um outro podcast. A gente ajusta a textura e usa uma faca menos perigosa. Então tá bom, tá combinado então. E aí eu acho maravilhoso essa questão da autonomia, porque eu fui uma mãe muito super protetora, né? E eu vejo que a insegurança que eu acabei construindo com isso. E quando você diz para a criança, vai lá, guarda, vai lá, pendura sua mochila, pega sua mochila, ou corta isso, corta aquilo, mexe aqui, faz isso, dá para o seu amigo. Você trabalha essa autonomia e você está dizendo para ela, olha, você é capaz. Você é capaz, ela se sente parte e isso cura até a seletividade alimentar. Falou tudo agora. Agora ela chutou o balde. Cura. Porque ele se sente parte. Né? Foi eu que fiz. Isso. Confiaram em mim. Me permitiram que eu fizesse. Uhum. Então, eu que fiz, eu vou experimentar. E quando sai do forno ou da geladeira e deu certo a receita, né? A festa de partilhar aquilo que a gente fez, né? Cura mesmo, deve curar, com certeza. É um trabalho feito com muito amor, carinho e fé que isso vai acontecer e acontece. É muito bacana. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Neuro. Vamos lá. Fala um pouquinho do desenvolvimento cerebral nos primeiros anos e o que a escola tem com esse conhecimento, né? Como que a gente pode aproveitar, falando de poda neural, antes da poda, né? Como que a escola pode atuar para que a gente consiga aproveitar todos esses estímulos, toda essa janela que Deus nos dá através do desenvolvimento infantil? Bom, os primeiros anos, né, da criança são muito críticos, mas também fundamentais para o processo do desenvolvimento, né? Então, é algo que a gente tem que estar sempre muito atento, né? Muito ligado aos acontecimentos. Pois é nesse período aí que o cérebro vai apresentar aí uma alta plasticidade, sim, né? Neural, o que significa conexões, né? Muito rápidas, de sinapses muito rápidas. São bilhões, né? E isso tem que ser olhado com muita atenção, precisa ser estimulado. Então é um momento, né, aproveitado, é um momento de muito estímulo, mas estímulos adequados, diga-se de passagem, porque hoje nós temos você fala os estímulos, então aí, né, fica muito amplo nos dias de hoje. Mas principalmente os estímulos afetivos são importantes, cognitivos, sociais, nas relações com os amiguinhos, nas relações com os professores, com a família, é importante, né? Os estímulos motores também são importantes, né? Uhum. Que ela falou aí da densidade, da faca, tudo isso são estímulos que vão ajudar, com certeza, a fortalecer essas conexões, né? E ajudar no desenvolvimento dessa criança. Agora, a falta deles pode criar algumas lacunas no próprio desenvolvimento. Então, essa tensão, ela é contínua. O cérebro da criança aí até os primeiros 3 anos, né? Os 1000 dias, né? 2 anos, 3 anos, né? Agora incluiu o período pré-gestacional. Pré-gestacional, isso. Olha só que interessante. Para preparar essa mulher, né? Para gerar, então, esse bebê num ambiente que entenda um corpo, né? Intrauterino mais adequado, menos intoxicado. Então existe sim, de fato, uma teoria que vem sustentando aí essa que crença. Até fica em um lembrete, né? Esse corpo intoxicado pode gerar essas questões atípicas que a gente fala, né? Aumenta a chance, com certeza. Por isso já é científico. Então. O ambiente, né? Tomar a decisão, né? Já envolve, vou ter um filho. Então já envolve correr atrás para preparar, para fazer o melhor para essa criança. Nesse período, praticamente a criança vai ter aí o cérebro, né? Vai alcançar quase que 80% do peso adulto, né? Então, as informações são todas ali já construídas, né? Então há uma intensa formação de sinapses que estão se desenvolvendo e elas são fundamentais para a linguagem, vou entrar na fono agora, né? Para a linguagem, a atenção, a regulação emocional,
a motricidade. Então, tudo isso já está sendo formado ali, até os 3 anos, 80% do cérebro adulto já está na criança. Falando da parte da linguagem, né? Quando no primeiro ano a gente já começa a ver alguns sinais, né? Manda beijo, dá tchau, quando chama pelo nome, né? E a criança olha. Então, isso tudo são questões que a gente observa e a gente primeiro entende e depois reproduz, né? E às vezes uma das coisas que eu recebo muito de pergunta na escola é quando a gente fala do inglês no berçário, né? Fala, mas meu filho nem fala, por que vai ter o inglês, né? E aí eu sempre falo, olha, eu fiz o inglês dentro do colégio também, eu estudei num colégio em São Paulo muito rígido, e eu falei, até hoje eu sofro porque eu traduzo, né, na minha cabeça para depois responder, para depois, né, e com muita insegurança. E os meus filhos que moram fora dizem assim, mãe, você tem que pensar em inglês. E é muito bacana quando você vê ali no berçário, as professoras dão um comando em inglês e as crianças correspondem, né? Então, foi muito bonitinho. Tinha uma música que falava do up, 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 down, 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 né? E a tia reproduzindo com movimentos, né? Up, 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 down, down, down. E as crianças entendendo que esse up, up, up era em pé e down, down, down para baixo. E eram bebês. Né? Então, quer dizer, ela já abre uma janelinha pensando em inglês, né? Aquilo faz, não fica na tradução, como a gente, up, o que é up mesmo? Em pé, né? Levanta, né? Essa aprendizagem fica muito mais fácil, né? Ela é absorvida mais fácil rapidamente. de associar, de fazer essa associação, né? Dúvida. Dentro dessa fase. Sem dúvida. E nessa fase, com todos os bilhões de neurônios ali funcionando, é a melhor fase, né, para a gente poder implantar. Eu vejo como fundamental a importância também os vínculos afetivos nessa fase, né? Porque aí você quer ensinar a criança que ela cresça de forma cognitivamente, mas se não houver um ambiente seguro, afetivo, de confiança, ela vai ter as suas dificuldades nessa aprendizagem, né? Na absorção dessa linguagem, dessa fala, dessa nova língua, né? Então é muito importante, e eu vejo que a nova geração tem isso, né? Tem essa coisa da família, desse abraçar, dessa afetividade, né? A mãezona, né? Que é mãe, que cuida, que olha os pequenos detalhes, que sempre é afetiva com as crianças, né? As crianças amam. Então esses vínculos para esse desenvolvimento neural são fundamentais. E aí que às vezes as escolas passam uma coisa muito racional, né? Mecânica, cuidadoria, né? E muito distante das crianças. Então, aí mesmo que tenha toda a parte pedagógica, de aprendizagem, mas se não tiver o afeto, e Bowlby fala muito sobre isso, né? O apego dessa criança, esse vínculo afetivo, permite o crescimento cognitivo. Está associado diretamente com a segurança que a criança... Com a segurança que ela precisa. Exatamente, porque além dessa fase, ela ser uma fase de desenvolvimento das questões neurológicas, a criança também do seu 0 até os seus 3, 5 anos de idade, ela também começa a desenvolver toda a sua formação, tanto emocional quanto social. E aí o papel da escola, ele se torna essencial. Porque a gente consegue enxergar que a escola nada mais é que um reflexo da sociedade. Então as crianças elas vão encontrar todos os tipos de conflitos, frustrações, necessidade de percepção de resolução de conflito, de problemas que acontecem na escola. As mordidas. Que tudo tem um porquê. Mas mesmo que ninguém quer falar, né? Ninguém quer falar, mas até isso, a mordida ela tem um porquê, ela tem uma explicação. Faz parte também do desenvolvimento. Faz parte do desenvolvimento. Né? É que, na verdade, os pais, às vezes, nós, como pais, nós temos dificuldade dependendo do papel que nós estamos. Sim, é o mordedor ou é o mordido? Então, a gente tem que, né? Mas tudo tem uma fundamentação. É normal no filho do outro, né? É normal no filho. No meu. Isso, é normal sempre no vizinho. É sempre no vizinho. Nessa hora, o Nutri pode chegar com uma maçã? Pode. Exato. Uma só, dúvida. 2, 3. E aí é um ato de afeto, né? Um ato de carinho, uma maçã, E o afeto, né? É o combustível do desenvolvimento. A segurança dessa criança. E como os pais lidam com esses conflitos que a sociedade já vivencia, que está ali na escola, e como os professores lidam com isso, faz toda a diferença. E como essas crianças elas expressam, né? Sim. Porque é uma forma de expressão, como elas expressam as suas emoções e o quão importante é
você acolher essas emoções da criança. Por que aconteceu, Por que aconteceu? Fundamentar isso, mas até mais do que a motivação, o acolhimento é ainda anterior e muito mais importante, porque é a formação justamente dessas emoções. Então isso precisa ser acolhido. Eu acho que a gente poderia fazer um podcast só de mordida. Só de mordida. Só de mordida. Tem muita coisa. Tem muita coisa para falar, Porque exatamente. Eu fui muito mordida na escola, né? Tô bem, passo bem, acho. Tô brincando. Mas a gente já viu de tudo, né? Dentro de uma escola, a gente vê situações e situações. Então, é uma linguagem de amor, é uma linguagem de chamar atenção. E quando ela é valorizada, às vezes, né? O pai, alguém te mordeu, quem te mordeu? Por que mordeu, né? E aí fica aquele... Aí a criança, às vezes, acredite se quiser, busca ser mordida. Ela leva para um lugar onde eu vou ter atenção. Passar por aquele momento, ainda que de dor, me gera momentos de prazer, de afetividade, amor, de com cuidado os meus pais. E de vínculo. Por isso que quando a gente fala dessa primeira infância, tanto da parte do desenvolvimento neurológico como das emoções, esse vínculo que a gente tá aqui colocando na mesa e essa estrutura como rotina, como parceria, ela precisa ser muito, muito bem desenhadinha para que a criança se sinta segura para desenvolver. E puxando aqui para o ambiente da alimentação, esse é um cenário importantíssimo que exista. Porque ali ela está começando a criar referência, ela está começando a desenvolver ali, ela está construindo conceitos sobre o comer, né? Sobre o momento ali da alimentação. E isso vai acontecer em qual cenário? Num cenário de cobrança, de opressão, de obrigação e de raspa o prato aí. Exigências, exatamente. Né? Exigências. E olha como é legal, como é interessante, e falar de novo dessa multidisciplinariedade que a gente vive, como os nossos assuntos se conversam. Às vezes as pessoas acham que são coisas muito distantes, mas a relação de afeto que há na comida, no comer, no partilhar, no estar junto, no estar à mesa, é super importante. Como a gente tem ferramenta, né? Nós usamos até a nutrição como ferramenta de possibilidades para que os pais criem vínculos com os teus filhos através da alimentação, através da comida. Então são algumas direções, algumas orientações nessa fase do desenvolvimento que são super importantes, que é aquilo que você disse, Val, o chão que a gente pisa hoje é o que determina que vai nortear o adulto toda uma de vida, amanhã, né? Exatamente. Então estabelecer essa rotina, criando essa afetividade pro desenvolvimento da criança, é de total importância. Uma das mudanças que a gente fez no colégio, antes da Val entrar, 4 da tarde para a turma do Mini, né, que é o berçário 2, a gente dava uma mamadeira, enfim, aquilo que o pai orientava, porque dava aquela fominha na criança. Ou porque estava estabelecido em casa. A gente trouxe, né, então, se era no copo, a escola Nova Geração respeita muito isso, né, a questão da amamentação. A gente deixa entrar, talvez, eu acredito que eu sou uma das únicas escolas em Itu, acho que é a única, né, Val? Nós incentivamos, sim. Que a mãe possa vir e amamentar o seu filho ali, porque esse vínculo é um vínculo, né, maravilhoso. Mas que quando o pai chega na escola, a gente também tem toda uma orientação para esse pai, né? Por exemplo, talvez nem toda mulher que trabalha consiga ir nos horários, em todos os horários. Mas a gente tem ali um e-book, né, de orientação de como ela vai poder fazer, porque se essa criança amamenta 100% no peito, como é que vai fazer no primeiro dia de aula, né? Quem que vai dar, né? Não dá para deixar o peito, né? Então, aí o pai fica nesse critério de mamadeira, copinho, colherzinha, a gente respeita muito, ou deixar o leite materno. A Val aí tem todo um protocolo para nós ali no berçário, para a gente poder, né? Existe o protocolo, né? Mas também existe a principal preocupação, que é entender a individualidade dessa família. Exatamente. Perfeito. E aí, a gente tinha isso no B2, que é o mini maternal, né? Que então, a trazer. E aí ela trouxe uma coisa que foi muito importante. Ela falou, não, Dé, vamos fazer um segundo lanche, pode ser a sobra, uma colaçãozinha. Porque a criança vai chegar, a mamadeira estraga o jantar.
E o jantar é uma parte da família que é muito rica, não pode ser perdida. Tem né? que viver com a família. E a alimentação do jantar, ela é mais nutricional, né? O leite ali já nessa idade já não vai satisfazer, mas não vai suprir tudo que a criança precisa. Então a gente fez essa mudança, né? Pensando na família. E Então, na boa construção desse hábito alimentar, que a gente preza por uma também sugestão de rotina, de acordo com todos os órgãos que regulamentam a nossa profissão, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a OMS, que nós entendemos que a criança precisa entender uma rotina alimentar. E se ela passa o dia na escola e ela tem a oportunidade de estar no jantar com a família, nós devemos favorecer que esse momento aconteça em casa, dando opções na escola para que ela se alimente de forma que não venha, né, a atrapalhar o momento do jantar em casa. Perfeito. E aí a gente acabou trazendo essa mudança, tá vendo, gente? Como não é só uma escola, não é só cuidadoria, né? A gente tem que pensar como um todo na família, né? E ali também a gente tem um protocolo, vai dar banho, de nomear as partes do agora eu vou fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo, agora a gente vai cuidar disso. Olha, tá vendo? Tá geladinho. Então, você anunciar também o que vai fazer numa troca, num banho, isso vai trazendo segurança. Você está falando de linguagem, você está falando de carinho, você está falando de amor, né? Então, é uma interação que acontece ali na hora do banho. Então, não é uma cuidadoria, né? É um trabalho de desenvolvimento, porque até o banho pode ser pedagógico, né? E voltando aqui, Luiz, para você, Luiz, meu marido. A capacitação dos professores e os sinais de alerta, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Principalmente hoje em dia, a gente lidando com essa questão de crianças tão diferentes, né? Tão expostas à tela, com tantos falsos diagnósticos ou verdadeiros diagnósticos, como que o neuropsicólogo, né, pode ajudar a escola com os professores, capacitando, refinando, né, como o Eduardo trouxe. Acho que é no aprendizado, né? Acho que no aprendizado e eu acho que a Escola Nova Geração ela já está bem estruturada, vamos dizer assim, para dar esse apoio à criança para esse processo de desenvolvimento. Então, seria organizar bem o ambiente pedagógico, né, para que essa criança possa ser estimulada de forma segura, de forma múltipla, né, em tudo aquilo que se faz necessário. Nós já estamos conversando aqui, já estamos vendo estímulos contínuos, né, de afetividade, uma linguagem, memória, motricidade. Então, eu vejo que a Escola Nova Geração ela já está bem adiantada, vamos dizer assim, ou com um olhar bastante voltado para esse bom desenvolvimento da criança, né? Uhum. Então, é a capacitação mesmo desses profissionais que atuam o tempo todo, né? Das multidisciplinas, atuando com uma única fala, sem contrariedades. Isso permite que a criança cresça nesse desenvolvimento. Então, eu acredito que a escola pode cada vez mais crescer nessa valorização do ambiente, do brincar, dos recursos de aprendizagem que estão ali na escola, né? Permitindo que esses estímulos sejam perfeitos, né? Explorados 100%, explorados, né? 100%, para que ela possa alcançar um crescimento saudável, obviamente, sem pressões, as pressões nunca são boas, né? Natural. Naturalmente, um desenvolvimento natural, mas com maiores possibilidades, tirando tela, não precisamos nem entrar muito nessa questão. Que hiperestimulação. Hiperestimulação, aí não dá. Mas tem que ser movimentos naturais, com interação, que ampliam essa cognição, esse aprendizado, né? Que estimule a criança e principalmente, vou repetir, né? Me parece um pouco repetitivo, mas que invista nessa parte afetiva. Uhum. Ela é muito importante, que os professores estejam preparados, né? E capacitados para entender esse acolhimento. A Valon fala muito disso, né? Sobre esse acolhimento e a segurança emocional da criança. Uhum. Isso vai favorecer, né, esse desenvolvimento tão importante nessa fase, né? Então, promover práticas assim de estimulação, né, dentro desse, de forma precoce até, né, a gente pode falar, mas pontual e efetiva, né, que vai favorecer absurdamente
essa criança em todos os sentidos. Eu tenho um testemunho aqui sobre uma abordagem muito afetiva que eu, como mãe, vivi na escola. Até foi da Marlene, né? A nossa querida Marlene, que com muito carinho sempre me recebeu, explicando como que funcionava, todos os processos na escola. E eu, como mãe de primeira viagem da Alice, tinha preocupação com relação à chupeta. Né? E realmente tem uma abordagem muito cuidadosa nesse processo, porque a gente não sabe qual foi o significado que a criança deu para aquela, né, para a chupeta, para a mamadeira, a gente não sabe. A gente até pode suspeitar. Então, essa transição, ela, falo assim, com todo assim, realmente toda a consciência de como foi feita de forma respeitosa com a Alice e fluiu naturalmente. A gente tem a história do Tedão, né? Tem também. O Tedão é o urso da Alice que frequentou a escola com cadeira e tudo, né? Quase um ano, né? Puxa vida, e isso não existe em outra escola. Isso traz assim um conforto para nós que confiamos nesse espaço onde a gente, né, entrega nosso filho. Que não é fácil, né? Que não é fácil, então a gente tem que olhar assim para o lado da mãe. E nesse momento eu consigo olhar para esse lado de mãe e agora profissional, né? Para o lado da mãe que confia no nosso trabalho, que vem também com suas questões de transição de fase, seja amamentação, seja lidando com uma seletividade alimentar. Porque escola, é muita coisa, me ajuda né? com muita isso. Informação, Como né? que vocês fazem, né? É muita coisa. E essas experiências dentro desse testemunho, isso é para a vida toda. Entende? Isso não fica só naquele momento. Isso é uma memória que se constrói, né? Afetiva, de apego, de compreensão, né? E que vai durar a vida inteira. Então a escola precisa contribuir, não apenas transmitir conteúdo, né? Isso é muito, mas contribuir, né? Com tudo que nós estamos falando aqui, para uma construção das habilidades dessa criança, da formação emocional dela, que vai ser para a vida toda, social, cognitiva, que vão perdurar, né, para a história de vida daquela criança, né? De vez em quando nós encontramos alguns primeiros alunos da nova geração. Ai, que bem. E é incrível a afetividade, a palavra deles, dos próprios alunos, nem tanto dos pais, né? Quinta-feira agora encontramos uma, né? Que assim, o que uma ação de amor, né, transformou a vida de um hoje jovem, né? Então isso é para a vida toda. Então essa parte da neuropsicologia, ela permite esse olhar, né? Então treinar esses professores, capacitar toda a equipe para ter esse olhar e diagnosticar precocemente, né? O que pode ser feito, onde pode ser melhorado, o que pode ser aproveitado nesses momentos de um desenvolvimento absurdo, né? Que é fantástico. E a gente estava falando, desculpa cortar. Não, imagina. A gente estava falando desses pensamentos acelerados, né, da criança. E eu acho interessante a gente pensar que, por vezes, a gente, como aquele que instrui, nós temos que instruir os pais a não ter esse pensamento acelerado. Porque, às vezes, são eles que têm esse pensamento acelerado e enxergam, a partir da educação infantil, uma projeção futura muito distante. Pedagogicamente falando. Poxa, né, eu estou pensando em faculdade. Eu conversei com o pai. Eu estou pensando que ele consiga entrar numa faculdade. Educação infantil? Não, amigo. Educação infantil é um outro lugar. Educação infantil é para o teu filho ser criança. E até falando a respeito um pouco do ambiente, você proporcionar para a criança um ambiente um ambiente saudável e seguro para que ele desenvolva no tempo dele, de acordo com as suas habilidades, esse é o papel da educação infantil. Esse é respeitar esse momento, essa fase. E hoje a gente sabe, né, que uma educação, né, a primeira infância, né, voltando ao motivo do podcast, ela bem vivida, ela vai ser a base para uma vida toda. Então, é uma criança que ela vai ter criatividade, ela vai ter memória, ela vai conseguir ir para uma boa faculdade, ela vai conseguir aprender a ler, ela vai conseguir aprender a se sair de situações difíceis, porque hoje
é uma habilidade isso, né? Eu falo, não sei se eu não me lembro se eu falei sobre isso no outro podcast, mas na época nós adiantamos a nossa filha por ela é muito inteligente, realmente entrou direto no Unicamp, sempre foi mesmo fora da curva, mas emocionalmente, né? Hoje nós deixaríamos ela na série que era dela, porque a maturidade emocional é totalmente diferente, né? A gente depois teve todo um trabalho, né, com ela de estabelecimento desse chão, porque ela não entendia as brincadeiras, ela não entendia as piadas, porque o cérebro nessa primeira infância ele está numa fase de amadurecimento, até 7 anos, né? E nós, na intenção, achando que estávamos contribuindo com algo que fosse fazer a diferença na vida dela, acabou prejudicando, porque ela se tornou muito insegura, ela se sentia muito menor por conta dessa incompreensão das brincadeiras. Ela não tinha a maturidade emocional, ela tinha todo o cognitivo lá em cima, mas o emocional dela ainda não estava. Não tinha um psicólogo na família na época, né? Não tinha psicólogo na família. Falando do psicólogo, esse é um personagem importante para a questão da neuropsicologia. Porque ele tem dentro da escola, ele estando na escola, ele vai conseguir também auxiliar, né? Lógico, todos nós vamos auxiliar, com a Nutri, a bagagem, por exemplo, que a gente a tem fono, hoje, né? Atraso de linguagem, problemas de comportamento social. Então, é uma equipe que tem um olhar clínico, né? Afetivo, que vai permitir identificar qualquer dificuldade que essa criança venha a ter e rapidamente nós podemos atuar, né? Então, atuar e ajudar essa criança junto com a família a desenvolver a afetividade e solucionar qualquer dificuldade. Para que ela entre num ambiente escolar preparada, né? Eu falo que aqui é o lugar da primeira infância onde a gente descobre, né? Não enxerga, não está escutando, qual o problema, né? Qual a dificuldade? Ou é uma questão familiar que a gente pode colaborar, porque a gente quer deixar redondinho lá para frente, né? Fazer esse chão e é uma base estruturado, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A alimentação, a fala, o emocional, tudo isso compõe. Né? Um alicerce sólido que permitirá essa criança já desenvolver 80% do seu cérebro na fase adulta. Então, está tudo ali. Então, eu vejo que a nova geração realmente está muito bem equipada. Né? É uma visão que olha para o todo. Sempre nessa completude que a gente está tratando. E reforçado pelos princípios. Pelos princípios que são fundamentais. Que nos norteiam, né? Para que a gente consiga desenvolver essa criança de uma forma que ela atue na sociedade com caráter, com individualidade, respeitando, que saiba trabalhar em equipe, né? Então na verdade, todo esse nosso pensamento, a maneira de ser da escola e todo esse olhar de cuidado, ela parte exatamente por conta dos princípios, né? Que se não fossem os princípios, talvez, não sei. Os princípios são fundamentais, né? A gente está falando aqui das inegociáveis. Partes inegociáveis, melhor dizendo. Por isso Jesus disse com muita sabedoria: deixar vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Então a nova geração tem esse olhar de conduzir as crianças às mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai dar a elas o conhecimento do reino, né? O reino que é delas. Então, os princípios, eles fundamentam valores que também serão para a vida toda. E muito melhor quando é na primeira infância, né? É a base. Que é a base de tudo. Assimila todas as coisas, né? Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. E ele nunca se desviará dele. Então, eu vejo que a nova geração, com toda essa equipe maravilhosa, ela tem o melhor, né? Que se pode falar hoje de ciência e espiritualidade. Né? Lá a gente fala que a gente estimula o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e espiritual. Sem dúvida. Né? Eduardo, agora é com você. Agora é comigo. Então vamos lá. Fala um pouco da saúde emocional dos bebês e dos educadores, né? Porque a gente tem visto assim muita pressão,
também, né, de lidar com as situações dentro de sala hoje? Bom, das crianças, né? Vamos falar um pouquinho das crianças primeiro. E é muito dentro daquilo que a gente vem conversando já desde o início do nosso bate-papo. O olhar nessa primeira infância é justamente para um olhar de formação. Como eu já tinha dito, a escola é um reflexo da sociedade. Então, tudo que a criança enfrenta ali, de certa forma, são princípios e que ela acaba adquirindo, que ela vai levar para a vida. É um momento de formação emocional muito importante, de ser trabalhado, de ser olhado. É um momento em que essas crianças elas precisam se sentir, como nós já aqui dissemos, muito seguras. Então, oferecer um ambiente de segurança para essas crianças é de extrema importância. E algo que a nova geração pensa muito e busca executar com muita excelência são os vínculos afetivos. Então, esses vínculos que são ali apresentados para as crianças, elas podem começar a ter contato com seus sentimentos, com as suas emoções, ter essas validações, ter esse acolhimento. Então, isso é essencial para que ela desenvolva dentro dessa primeira infância. A gente diz que uma emoção bem cuidada, né? Quando a gente consegue ter esse trabalho, o aprendizado dela é ainda mais significativo. E em relação ao nosso corpo fantástico, que eu costumo dizer para elas que participamos de uma reunião do HPCP, a coordenadora pediu para que a gente fosse lá, e eu abri a minha fala para elas dizendo o seguinte: o que vocês fazem aqui, o trabalho que vocês executam aqui é impensável. É algo fora de qualquer realidade. Justamente por esse olhar que a nova geração entende como valor baseado em seus princípios. E sim, é um corpo que sofre, gente. É um corpo que sofre. É uma pressão muito grande. Até esse também é um dos reais motivos do meu trabalho, da minha inserção nesse contexto, né, na nova geração, para que a gente consiga olhar para as professoras, para os educadores de forma geral, porque nós entendemos que se o educador está bem, se ele está bem regulado emocionalmente, ele consegue desempenhar de uma maneira com muito mais excelência o seu trabalho. A escola tem uma proposta de atuação, mas para que elas consigam desenvolver essa proposta, elas precisam estar bem. E esse bem-estar emocional, ele é oferecido com o nosso trabalho, com toda essa base de sustentação. Por isso que eu volto a repetir de maneira insistente. Você ter um olhar para a completude faz toda a diferença. É muito mais simples, é muito mais fácil ser aquele jogo mais profissional. Eu tenho os meus funcionários, as minhas professoras, e elas atuam, fazem o seu papel. Não, gente, não é só isso. Ali tem uma pessoa, ali tem um ser, e eu tenho que olhar para essa vida. Eu tenho que cuidar dessa vida, eu tenho que entender quais são as demandas que essa vida tem naquele momento, para que, de certa forma, a gente consiga auxiliar e elas consigam desempenhar o melhor papel. O ambiente de sala é, sim, muito, muito significativo, né? Então, os pais depositam uma confiança na escola em si, mas também naquela que está à frente à sala. Depositam uma expectativa muito grande em cima das professoras. E muitas vezes, sem mesmo perceber, elas tomam isso para ela. Então, além do que já é de responsabilidade, acabam agregando uma carga que vira uma sobrecarga. E aí, então, essa também é a nossa preocupação de estarmos próximos a elas, para que elas tenham esse lugar. Poxa, onde eu posso me orientar? Onde eu posso dar um lugar de alívio, de conforto? Então, muito do nosso papel também é esse.
E é muito importante, né? Porque a gente gera um ambiente saudável de todos os lados. A preocupação nossa tem sido essa, né? De gerar esse ambiente saudável para todos, né? Porque muitas vezes a criança ela é reflexo do nosso comportamento em casa, no comportamento da sala de aula. Então, a gente precisa entender a escola como um todo, né? E falando nesse todo, a gente fala de parceria com a família, né? Então, sempre quando os pais me procuram, falam assim, ó, a Escola Nova Geração é uma parceria no desenvolvimento e na educação do seu filho, né? A escola sozinha, ela nunca vai dar conta. Não. Ela não dá conta. Não tem como. E falando de parceria, Eduardo, né? Como psicólogo que atua na instituição, como que você acha que você pode contribuir com essa família hoje, né? Dentro da nossa... Vendo, já percebendo tudo, né? Porque a gente fala que a gente tem uma fala da criança, a gente tem a fala do professor, mas essa criança também tem uma família, né? E que muitas vezes tem muito mais peso do que a própria escola ou o educador que está ali com ela na sala de aula, né? Então, como que você, como psicólogo, pode contribuir com as famílias nessa parceria, né? A parceria, o que acontece? Dentro dessa questão que nós estamos enxergando o ser, no nosso caso, os nossos filhos, né, as crianças, esse olhar ele funciona como um tripé. Então nós olhamos sim para a criança, nós olhamos o nosso olhar como educadores, como escola, e eu preciso olhar para a família. Eu tenho que olhar para essa família. E o papel do psicólogo dentro da rotina escolar com relação às famílias, ele se torna um canal de intermediação, onde a gente consegue acolher esta família, entender um pouco da rotina, entender quais são as necessidades dessa família, o que essa família enfrenta e o quanto desses enfrentamentos reflete nos comportamentos da criança, né? Os comportamentos que elas apresentam na escola, a gente precisa investigar se esses mesmos comportamentos também aparecem em casa. E o que é repetição do quê? Eu costumo dizer para os pais que... E aí é uma fala minha como pai também, né? Agora o João está em um outro lugar, mas a minha pequena está lá, a Maria Luísa está na Nova Geração, ela está no Mini ainda. Mas eu digo para os pais o seguinte: o seu filho dentro de casa, ele é um. O seu filho dentro da escola não é essa mesma pessoa que você conhece. Então, e isso é extremamente saudável. Fala, puxa, você está dizendo que o meu filho é... Personalidade dupla. Tem dupla personalidade, que ele é duas caras. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele se porta e se comporta de acordo com o ambiente que ele está. E ele precisa agir desta forma. Por isso que essa integração família e escola é de extrema importância. E aí a gente vê o papel de vanguarda da nova geração em estabelecer esse canal, estabelecer essa abertura. E o que eu digo para os pais, até nas últimas reuniões, eu estou à disposição para que vocês me acessem. Qualquer dificuldade, nós estamos aqui para orientar. Seja na rotina, seja em qualquer desconfiança de, puxa, meu filho está apresentando determinados tipos de ações, reações, comportamentos que até então eles não apareciam. E a gente buscar entender de onde está vindo isso. Se faz parte do desenvolvimento, se está dentro do esperado, se está tudo dentro daquilo que a gente entende como expectativa para a fase, quais são os processos. Cada processo é um novo desafio. Com certeza. Não é? E aí o nosso papel é de orientação, para que através da orientação, através da informação, baseado, óbvio, na observação e naquilo que nós entendemos como ciência, tudo muito bem estruturado, muito bem pautado, a gente conseguir dar esse conforto para as famílias, né? E deixar muito, muito bem estabelecido que o papel do psicólogo dentro da escola, ele assume um papel totalmente preventivo. Eu acho que essa é nosso grande slogan, a minha grande luta de entender que a saúde emocional, a saúde sentimental, psicológica, ela sai de um lugar de urgência e emergência e ela vem para um lugar de prevenção, de estabelecer parâmetros para um melhor desenvolvimento. E aí nós só temos
acesso às famílias se também a gente conseguir construir essa parceria. E a escola, ela abre as portas de uma maneira muito escancarada para que essa parceria ela seja estabelecida. A gente é muito ouvinte, né? E se a gente pode melhorar, a gente vai melhorar e a gente vai entender. Aí é aquela famosa frase que eu sempre digo, né? Receita de bolo não tem. Se tivesse, estaria vendendo, estaria milionária. Então, Mas não... Seria muito simples. Seria muito simples. Mas aí nós não lidaríamos com pessoas. Com pessoas, isso. Até porque Deus é único e se a gente foi feito a imagem e semelhança dele, nós somos únicos, né? Exatamente. A impressão digital não tem nenhuma igual. Essa é a importância do olhar para a individualidade. Para a individualidade. E aí, por isso, essa parceria, essa transparência. Olha, em casa é assim. Não acontece, acontece. E na escola é assim. Então, a gente busca sempre... Algo muito interessante, Débora, que muito pega, né, nas famílias é o estabelecer de uma rotina. E aí, o nosso olhar é fazer com que as rotinas elas sejam plausíveis. A gente não vai aqui vender uma ilusão, vender um sonho. Não adianta a Val chegar aqui para mim, nós vamos conversar que ela tem uma dificuldade com a Alice, tal. E aí eu vou pôr para ela algo que na realidade dela não encaixa, né? Não encaixa. Não. Dentro dessa questão de não é uma receita, é uma individualidade. Por isso a importância dessa parceria. Por isso a importância de termos um olhar individual. Então nós vamos buscar soluções que atendam, soluções reais, que atendam à necessidade. Não deu por esse caminho, vamos tentar isso. Exatamente, nós vamos tentar por outros caminhos, mas nós estamos à disposição. De novo, qual é o nosso enfoque? O melhor desenvolvimento das crianças. Certo. E por isso, para isso, a parceria escola-família é essencial. Não tem como. A minha frase é essa: a escola sozinha, ela não vai dar conta. Ela vai atingir um certo patamar, um certo estágio, e daqui para lá, não tem como. Uma via de mão dupla, né? A gente não consegue invadir. Com certeza. O que nós conseguimos fazer é estarmos à disposição, estender a mão, oferecer orientação, para que isso seja alcançado. Acessível. E é isso, gente. A gente está chegando aí no finalzinho. E que pena, mas teremos outros. E aí eu vou pedir para cada profissional deixar aí o seu recadinho, a sua orientação, a sua despedida. Vou começar pela Val, depois pelo Eduardo e depois aqui com o Luiz. Pode ser? Claro, pode ser. Enquanto a gente conversava aqui, me veio várias experiências com atendimentos individualizados, clínico, até domiciliares, que eu atuei bastante nessa fase da introdução alimentar, levando o meu conhecimento técnico e também a experiência materna, né, na abordagem com bebês e crianças, e que a gente carrega para todo lado que a gente vai. Né? Isso não é diferente também quando eu atuo na escola. E aí me veio assim as principais dúvidas das mães em relação a cardápio, como que eu tenho que preparar, como tem que ser essa rotina. Isso é importante? É muito importante. Faz parte do trabalho, faz parte da atenção que a gente precisa dar e para oferecer tudo com segurança. Mas tem um ingrediente aí que é fundamental, que vai fazer toda a diferença no melhor cardápio, no melhor, né, na melhor escolha dessa composição do que a criança vai comer, com textura diferente, assim, né? Então, assim, tudo isso é importante? Muito. Mas o ingrediente fundamental é o ambiente, a conexão e a afetividade envolvida no processo. Então, confiem nisso. Pai, mãe, né, cuidador principal dessa criança dentro da escola, confiem nisso. Né? A estrutura do cardápio ela é importante, a orientação de fase a fase é muito importante, mas o ambiente, a conexão com a afetividade é fundamental. Esse é o recadinho da Nutri. Obrigada, Nutri. Obrigada, Val. A gente é parceiro já de, né, longa data e eu fico muito feliz, viu, de você estar com a gente integrando, porque realmente fez toda a diferença. Vamos juntos mais 20 anos. Opa, vamos embora. Você? Bom, eu vou pegar uma carona na fala da Val,
porque eu achei muito interessante essa questão dela falar de afeto, né? E falando da minha parte como psicólogo, a gente poder olhar para os sentimentos, para as emoções e para o bom desenvolvimento da criança e poder fazer parte deste grupo, fazer parte deste corpo, onde a gente pode desempenhar. E dizer aqui que o nosso papel é buscar oferecer para os nossos filhos, para os filhos de todos aqueles que confiam na nova geração, confiam no nosso trabalho, que a nossa intenção, nossa disposição é oferecer o melhor para cada criança. Realmente fazer a diferença. Oferecer algo diferente. Ser mais do mesmo, ser escola por ser escola, e isso eu ouvi da senhora, ser escola por ser escola não basta. Não, então, hoje não mais. Não mais. Então, não somos escola apenas por ser escola. Então, que eu agradeço Nós que agradecemos. por poder contribuir e, de certa forma, fazer a diferença, porque eu creio que esse também é o nosso papel, fazer a diferença na vida das pessoas e, de certa forma, tocá-las com força, com intensidade. Que passe quantos anos forem e vocês encontraram, depois de 20 anos, os primeiros alunos e ainda tem memória afetiva da nova geração. Com certeza. Muito presente. Muito presente. Eu sabia que ia ter esse horário, então esse momento eu escrevi algo aqui. Estava escrevendo aqui, né? Um pouquinho do que nós conversamos, né? Sobre a afetividade, sobre a importância da nutrição, né? Da psicologia agora mais inserida, né? Enquanto psicólogo, eu estava mais externo, né? Só quando chamava. Por demanda. Por demanda, isso, por demanda. E eu acho que foi um passo importante da escola, inserir esse psicólogo no dia a dia ali, com um olhar bastante clínico, que vai me ajudar nesse processo como neuro, para identificação, né, de todas as demandas que possam surgir e a gente possa antecipar tudo isso, né? Eu creio que esse conjunto, né, de multidisciplinar, de profissionais de excelência e os princípios da palavra de Deus sendo gerados no coração das crianças. Então eu escrevi aqui que esse cuidado que a nova geração tem dado, ele é fundamental para o desenvolvimento emocional, afetivo, né? Para o desenvolvimento cerebral, né? Nos primeiros anos dessa criança é muito importante, né? E isso é um investimento para o futuro. Então que os pais possam perceber isso ao assistir esse podcast, entender que é um grande investimento, não só por um período, né, de 5 anos ou um pouquinho mais na vida dessa criança, mas um investimento para a vida inteira. Então, a Escola Nova Geração é uma escola que entende isso, portanto, não apenas ensina conteúdos, mas desperta potenciais, desperta valores de caráter, de dignidade, que vão durar para a vida toda, né? Fortalecendo, assim, vínculos afetivos que irão transformar vidas futuras. É isso que eu queria deixar aí de mensagem, né, para os pais e para todos nós aqui que fazemos parte dessa equipe, né, que trabalha em prol dessas crianças. Muito obrigado, me senti novamente honrado por estar aqui com vocês. Obrigada, igualmente. Nós que agradecemos a equipe, que eu acredito que é Deus que vai colocando cada um com a sua experiência, com a sua expertise, com a sua vivência paterna e profissional, né, dentro dessa escola, porque é uma escola gerada com muito amor, com muita responsabilidade. Perfeição não, eu sempre falo para os pais, a gente não vende perfeição, porque a perfeição pertence a Deus, mas a gente vai estar sempre voltado para aquilo, o melhor que a gente pode fazer. Por isso a gente é ouvinte, por isso a gente traz tanta gente para a nossa equipe, por isso que a gente quer ampliar a escola no sentido de melhorar e fazer realmente a diferença, porque o nosso maior benefício
é quando um adulto, 20 anos, né, gente? Eu já casei gente, né? Pensa a situação, mas pula esse pedaço. É a pessoa entrar dentro da escola e já vira com a segunda geração, né? Tá lá no berçário e dizer assim, foi a melhor época da minha vida. Isso não tem preço, isso não tem... Saber que você marcou a infância e dos momentos, a gente até tem alguns vídeos nisso, gente, vai lá na nossa página no Instagram, que é muito legal de ver as histórias dessas pessoas que hoje são adultas, né, que viveram, mas até a famosa frase, né, de umzinho lá que chegou e falou, foi a melhor escola que eu já estudei, já está na universidade. Então, eu acho que isso é o maior presente que a gente pode ter como escola, marcar dessa maneira a vida de uma criança a ponto de trazer o próprio filho novamente. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Feliz demais com todos vocês. Obrigada a todos. Obrigado. A gente vai seguir a um novo episódio. Vou terminando esse por aqui. E do Berço à Vida, conversas sobre a primeira infância continua. Aguardem o próximo episódio. Até lá.